Alien. Surgido das sombras. Parte 2. Subterrâneo. Capítulo 18. Elevador. Ao se separar dos outros, Hope havia visto pelo menos 10 aliens cruzando a enorme sala, procurando por eles entre os pilares enormes, agachando-se junto às estátuas e pedestais. Ainda restava luz suficiente emanando das estruturas de pedra, e, enquanto observava, as sombras se mesclaram lentamente ao cenário. Recuara devagar, a luz extinta, e então correrá, tateando o caminho. A lanterna de Ripley trouxera a luz de volta ao seu mundo. Estar de volta à mina deveria tê-lo feito se sentir melhor. Mas Hope sabia que aquelas coisas ainda os perseguiam, farejando sangue, e que cada segundo de demora estaria mais perto. O elevador era a salvação. Era chegar até ele, subir, e estariam na dianteira daquele jogo. Agora, era uma simples corrida. E, desta vez, as coisas pareciam estar indo bem. A criatura havia se soltado do rosto de Seddon e morrido, e eles a deixaram nos túneis. A oficial de ciências parecia bem. Quieta, confusa, um pouco assustada, mas capaz de andar sozinha e até de carregar a pistola de spray ácido que LaChance havia carregado para ela. Com Seddon de pé outra vez e Ripley enfaixada, podiam avançar mais rápido. Até Baxter parecia ter melhorado o ritmo, usando o maçarico de plasma como muleta. Hope ousou ter esperança. Se a gente sair dessa, vou para casa, pensou. Estava com essa ideia na cabeça havia algum tempo, e andava pensando nos filhos. Não os via havia 7 anos, não sabia se eles se lembrariam do pai, não tinha ideia do quanto a ex-esposa poderia tê-los colocado contra ele. Eram adultos agora, maduros o suficiente para perguntar por que ele não mantivera contato. Nenhum contato. Nada nos aniversários, nenhuma mensagem no Natal. Como poderia explicar a eles, quando nem mesmo Hope tinha certeza dos motivos? Mas, quando isso acabasse e eles decolassem de volta à Terra, seria a última vez. Chegar em casa seria tão maravilhoso que, no momento, era tudo o que ele poderia desejar. E havia algo mais. Talvez ele não merecesse realmente ter esperança, mas Ripley merecia. Ela já passará por coisas demais para simplesmente morrer ali. A mina era um território familiar. As luzes ainda funcionavam, e, enquanto percorriam os túneis das partes mais baixas do nível 9 em direção ao segundo elevador, Hope achou que encontraria o caminho bloqueado mais uma vez. Aquelas coisas haviam estado ali, erguendo suas estranhas construções e ninhos, armadilhas, lares. Mas talvez entre aquele caminho e o elevador não houvesse nada. Talvez o destino lhes desse uma folga. Porém, ele sabia que os aliens perseguidores encontrariam esse caminho. Tinham captado o cheiro de Ripley, e o sangue dela fervia, o ódio, a fúria e a ferocidade mais fortes do que nunca. Não via necessidade de contar isso aos outros, mas garantiu que fossem depressa e em silêncio. Todos entendiam a urgência. Todos haviam passado por coisas demais para diminuir a velocidade, está perto. Disse Baxter. Reconheço este lugar. É logo depois dessa esquina, eu acho. Ele viera às minas mais que todos os outros, e Hope esperava que tivesse razão. E então, quando dobraram a próxima esquina, lá estava. O elevador ficava no centro de uma grande área aberta, o teto sustentado por colunas de metal. Parecia inteiro, intacto e imaculado. O poço ficava em uma pesada rede de escoras metálicas. O elevador em si estava parado naquele andar também, o que significava que todos os mineradores haviam usado outro para fugir para a superfície. Deve ter algo errado com ele, e disse LaChance, e Hope chegou a gargalhar. Apenas aceite o fato de que tivemos sorte, e respondeu ele. Vamos. Todo mundo para dentro, rápido. Hope esperou ao lado do elevador enquanto Baxter verificava os controles. A energia ainda estava ligada, e, quando ele apertou os botões, a porta se abriu para revelar a cabine. Assim como o que havia desabado, as paredes eram feitas de grades de metal, o piso uma folha sólida. Nada de espelho nem música. Na mina, não havia necessidade de luxo. Seddon estava perto de Hope, balançando lentamente para frente e para trás. Você está se sentindo bem? Perguntou ele. Ela assentiu, estou com sede, e resmungou, não vai demorar muito agora. Ele olhou para Ripley, atrás dela. A mulher estava com o olhar fixo e a testa franzida. Havia se posicionado nos fundos da cabine do elevador, e mesmo quando todos começaram a entrar ela não tirou os olhos da oficial de ciências, tentando manter distância. Ripley? Chamou ele. Ela o olhou e balançou a cabeça.
Sabia tão bem quanto qualquer outro que eles precisavam sair daquele nível. O resto não era prioridade. Ela está carregando uma daquelas coisas, pensou Obo, olhando de soslaio para Seddon. Parecia cansada, mas firme. Ele vira os monstros nas câmeras da Samson, explodindo do peito dos mineradores. Ouvirá a história de Ripley sobre o tripulante de sua nave, sobre como tiveram uma recuperação milagrosa só para morrer uma hora depois. Seddon parecia bem. Mas com os minutos contados. Talvez ela soubesse disso. Ele entrou no elevador e instantaneamente sentiu que estavam subindo. Um peso saiu de seus ombros. Apoiou-se à parede e suspirou, fechando os olhos, e, quando as portas se fecharam, pareceu que teve que esperar uma eternidade até ouvir o som ao se cerrarem. Estamos indo bem, comentou Baxter. Acho que podemos. O impacto foi imenso, colidindo contra a porta, curvando-a para dentro. Mais uma pancada veio do outro lado, e outra, e então todos os 4 lados do elevador fechado estavam sendo atacados por fora, os aliens chocando-se contra a malha metálica de novo e de novo. O metal rangia e se retorcia, e Obo ouviu o estalo distinto de um conjunto de dentes mordendo. Todos se afastaram das paredes, se amontoando no centro do elevador. Obo apontou a pistola de spray ácido para as paredes, os outros miraram as armas, mas ninguém podia atirar. O ácido espirraria e mataria todos eles, o plasma subiria em uma onda pelas paredes. Finalmente isolados dos aliens, eles também se viam indefesos. Aperte o maldito botão! Gritou Lachance para Baxter. Mais pancadas, metal rangendo, e o sibilar raivoso das criaturas fazendo tudo o que podiam para alcançar suas presas. Baxter não hesitou. Correu para o painel de controle e bateu a mão aberta no botão de número 4. Se ele tivesse pisado com cuidado, talvez tudo ficasse bem. Se o pânico e o medo não o tivessem jogado contra a parede de grade do elevador, talvez ele tivesse sido capaz de pular levemente de volta ao centro. Mas, no instante em que o elevador começou a subir, uma cabeça de alien irrompeu pela fenda entre as portas, entortando-as. A cabeça se debateu e retorceu enquanto forçava a entrada. Momentos depois, os dentes avançaram e se fecharam com força no ombro direito de Baxter. Mastigaram com tanta rapidez que perfuraram a jaqueta, a pele, a carne, e cravaram-se em torno da escápula. Baxter gritou, os olhos arregalados. O alien puxou, arrastando metade do corpo pelo buraco arrebentado que criará. O elevador começou a subir. Oak foi ajudar, agarrando o cinto do oficial de comunicações, Lachance fazendo o mesmo. As garras do alien golpearam o interior, e Oak soltou bem a tempo. Em vez disso, segurou as pernas de Baxter, puxando com todas as forças, cerrando os dentes, a visão nublando devido ao esforço. O elevador chocalhava com violência. Baxter começou a gritar porque sabia o que aconteceria a seguir. Estava com metade do corpo preso na abertura, e eles puxavam de um lado enquanto o alien puxava do outro, pendurado no homem torturado enquanto o elevador subia, tirando sua presa do alcance. Se o alien soltou ou não, Oak não soube. Mas fechou os olhos quando Baxter atingiu a primeira das vigas mestras que formavam a estrutura do poço. O grito do homem foi instantaneamente interrompido, substituído pelo mais pavoroso som de algo que se rasgava, arrebentava, ruía. De repente, ele ficou muito leve. Oak virou-se e o soltou quando algo caiu esparramado no piso do elevador. Ah, meu Deus! Gritou alguém. Continuaram a subir. Abaixo deles persistia a cacofonia enquanto os aliens se chocavam contra as paredes. Mas o elevador acelerou, passando velozmente pelo nível 8 e acelerando ainda mais. O estômago de Oak afundou. E, quando se virou e viu o que restava de Baxter, não foi o único a cair de joelhos e vomitar. Ripley cobriu o corpo. Ele fora partido ao meio pouco abaixo da caixa torácica, e a parte inferior havia desabado no chão do elevador. Ela não conseguia desviar o olhar do tornozelo quebrado. O pé de Baxter jazia em um ângulo estranho, e o estofado grosso que haviam usado para tentar fazer uma tala improvisada se desenrolara. Ele lutara tanto usando aquilo, e por tanto tempo, para sobreviver. É claro que queria sobreviver. Todos eles queriam, e fariam qualquer coisa para isso. Baxter havia andado e corrido com um tornozelo quebrado, passando por uma dor inimaginável. E agora? Ela olhou por apenas um momento antes de jogar a jaqueta do seu traje sobre aquela parte dele, arruinada e escancarada. Partes que nunca deveriam estar fora de um corpo estavam espalhadas pelo chão, e a jaqueta cobriu a maioria. Ela sentia frio, o traje térmico esfarrapado pouco fazia para conservar o calor.
mas preferia sentir frio ao olhar para o que restava do pobre homem. Seu estômago se revirou um pouco, mais pelo fedor do vômito que pela visão. Será que estou mais forte? Pensou ela. Será que já vi demais? Será que espero pelo pior, então nada me impressiona? Ela não tinha certeza. Talvez fosse por ter algo mais em mente. Ela se virou outra vez para Baxter, pegou o maçarico de plasma que ele deixara e verificou como estava Seddon. A oficial de ciências parecia estar em forma, e até estava com as bochechas coradas. Estava quieta, apoiada a uma parede e olhando para algo longínquo que só ela conseguia ver. Como você está? Perguntou Ripley. Respondeu Seddon. Estou bem. Tive sonhos esquisitos. Mas estou bem. Sabe o que aconteceu com você? Era uma afirmação, não uma pergunta. Sei, sim. Ripley assentiu e olhou ao redor. Os outros a fitavam. Eu sou a forasteira aqui, pensou. Seu olhar pousou em Ob, e ela não pôde interpretar sua expressão. Todos estavam cansados e chocados pela morte horripilante de Baxter. Ela ainda não podia dizer nada. Simplesmente não podia. Ela vai ficar bem, e disse Ob. Temos uma câmara médica na Marion que pode... Ok, respondeu Ripley, dando-lhe as costas. Ela respirava com dificuldade. A sensação de movimento do elevador fora alarmante, e ainda era, e provavelmente era piorada pelas paredes distorcidas devido ao ataque dos aliens. De repente, sentiu-se enjoada. Mas engoliu em seco, mordeu o lábio e forçou a náusea a passar. Seddon não podia chegar viva a Marion. Ripley sabia disso, mas não sabia até onde iria para evitar que isso acontecesse. Ash estava lá, pronto e esperando para colocar a oficial de ciências sob seu controle. Não importava que ela fosse um ser humano. Estava impregnada agora, e carregava o que Ash estava procurando há 37 anos. Será que ele já sabe? Precisava presumir que sim. Será que ele faria qualquer coisa para proteger e preservar Seddon e o que ela carregava? Novamente, sim. Ela sabia disso, já havia testemunhado a determinação da inteligência artificial antes. Seddon não podia chegar a Marion. E Ripley não podia matar uma pessoa. O problema andava em círculos em sua mente, intenso e pesado, e ela fechou os olhos, esperando que uma solução surgisse. Cada nível pelo qual passavam era marcado por um repique do painel de controle do elevador, e a voz de alguém muito distante, gravada há muito tempo, recitando 7, 6, 5. Nesses momentos, o elevador desacelerava, e Ripley experimentava a estranha sensação de ser esticada, a cabeça e os ombros ficando subitamente leves. Era mais fácil respirar, mas não ajudava em nada a reduzir o mal-estar. Fez o que pôde para não vomitar. O ferimento no abdômen latejava, profundo e frio, e ela achava que, se vomitasse, o ato talvez abrisse os grampos que o mantinham fechado. O ombro e o braço estavam rígidos, e ela tinha certeza de que podia sentir o metal penetrante dos grampos cada vez que se mexia. Pensou em pedir a Cazenove mais uma dose de anestésico ou um analgésico. Mas já estava tonto o bastante. Se uma pontada de dor de vez em quando era o que precisava para continuar acordada, que assim fosse. Precisava estar totalmente alerta. Todos precisavam. O elevador desacelerou até parar, e um repique diferente soou no painel de controle. Do lado de fora, tudo era escuridão, quarto andar, e anunciou La Chance. Roupas, sapatos, monstros e monstrengos. Este nível foi minerado 2 anos atrás, disse o. Montes de túneis profundos, uma rede complexa. Um dos mais longos da mina vai daqui até quase 5 quilômetros. Parece lindo, respondeu Ripley. Então, as células de combustível estão aqui. Agora usamos este nível para armazenagem. La Chance, as células de reserva não devem estar muito longe. Vamos precisar de um vagonete com bateria carregada para levar uma. Você está bem? Perguntou Cazenove, e Ripley levou alguns segundos para perceber que a médica falava com ela. Assentiu. Percebeu que todos estavam olhando para ela. Você estava falando sozinha, murmurando, e disse estou bem, e insistiu Ripley, sorrindo. Mas não havia percebido que estava falando em voz alta. Esperando que Ob escancarasse as portas, ela tentou analisar os machucados outra vez, avaliar exatamente quão ferida estava. Mas as injeções que Cazenove havia lhe dado tornaram essa tarefa difícil. Ela se sentia ligeiramente afastada do próprio corpo, uma distância que deixava a dor suportável, mas também borrava os limites de sua percepção. Ela teria tempo para a realidade depois. Estou acordada.
Sou eu mesma. Fique alerta, Ripley. Danificadas como estavam, Hope teve que forçar as portas do elevador a se abrirem manualmente, e eles apontaram as lanternas para fora. Todos aguardaram em silêncio, passando as luzes pela área aberta que elas revelavam. Hope adiantou-se e saiu, agachado, virando a lanterna e a pistola de spray ácido de um lado para o outro. Parece seguro, sussurrou ele. Esperem aqui. Andou até um emaranhado de mostradores e controles fixos numa parede, apertou alguns interruptores, e, com um zumbido e um clique, as luzes se acenderam. Como em todas as outras partes da mina, havia lâmpadas penduradas junto ao teto, e outras pendiam de ganchos instalados nas paredes. Por mais básica que fosse, todos acolheram a luz com satisfação. Desliguem as lanternas, pediu o. Conservem qualquer energia que reste. Podemos precisar delas de novo. Ripley e os outros 3 sobreviventes deixaram o elevador. A área era semelhante à do nível 9, um espaço amplo com colunas de metal a intervalos regulares. Havia mais equipamentos de mineração descartados ali e ferramentas, roupas, algumas vasilhas de água e diversos vagonetes. LaChance verificou os objetos e encontrou um cuja bateria ainda tinha carga. Ficou diante da pequena bancada de controle, acessou o painel e fez com que o vagonete avançasse alguns metros. A que distância estão os estoques? Perguntou Ripley, não muito longe, e respondeu Hope, apontando para um dos túneis que saíam da área. É só seguir por ali, uns 90 metros, mais ou menos. Por quê? E quantas células de combustível estão armazenadas aqui? 3, informou LaChance. 2 de reserva para Marion e uma para a estação de energia da mina, na superfície. A estação foi projetada para funcionar com células de energia da nave. Guardamos todas aqui embaixo, para não perder a nave se elas tiverem um mau funcionamento. Legal, e disse Ripley. Olhou para todos ao redor, feridos e desesperados, segurando as ferramentas de mineração que haviam transformado em armas. Não eram soldados. Não eram nem mesmo mineradores. Mas haviam sobrevivido até aqui, e se quando voltassem para casa, teriam uma história sensacional para contar. Temos que soterrar a mina. O quê? Perguntou LaChance. Por quê? Descobrimos uma coisa fenomenal aqui embaixo. Aquela nave já era bem incrível, mas os prédios que encontramos não deve haver só um. Era o começo de uma cidade, Ripley. Talvez com 1000 anos de idade, quem sabe milhares de anos. Ele deu de ombros, sem palavras, a descoberta mais maravilhosa desde que a humanidade foi para o espaço pela primeira vez, que acrescentou Ripley, e concordou ele. Isso. Precisamente, mas está contaminada, e disse ela. Corrompida. Maculada por aquelas coisas. Qualquer que tenha sido a história profunda que testemunhamos lá embaixo, foi ditada por eles, não por aqueles seres caninos que construíram a nave e a cidade. Eles podem ter sido maravilhosos. Aquela nave era notável, não posso negar. E vimos que tinham uma arquitetura admirável, além de arte, conhecimento e imaginação que colocariam as nossas no chinelo. Mas será que sou a única que acha que aquela nave pode ter sido derrubada? Talvez até por seu próprio povo? Os outros a observavam, ouvindo em silêncio. Tudo deu errado. Uma doença chegou e destruiu tudo o que eles foram, e não podemos deixar essa doença se espalhar. Ela olhou intensamente para Seddon, que baixou os olhos. Não podemos, ela tem razão, e disse a oficial de ciências sem erguer o olhar. Ela tem razão, posso programar uma das células de combustível para superaquecer, propôs O, e mandar todos nós para o inferno, respondeu LaChance. Não, obrigado, já estive nessa situação e agora estou ansioso para ir embora. Se uma das células explodir, vai ser como lançar uma bomba nuclear aqui, é exatamente o que vai ser, e replicou O. E Ripley tem razão. Não podemos simplesmente escapar e seguir nosso caminho. Temos que garantir que ninguém mais encontre este lugar, e vão encontrar. Insistiu Ripley. Não tem a menor dúvida. Ash, e disse ele, o androide maluco? Perguntou LaChance, ele vai fazer o possível para completar. A propósito, obrigado por trazer uma inteligência artificial insana à nossa nave, e ironizou LaChance. Ash atracou a nave. Disse Ripley. Eu ainda estava no hipersono. Fui mais usada que todos vocês juntos. Mas ele vai explorar tudo o que puder disto aqui, registrar detalhes, criar um relatório completo para Veylan Yutani. E, por mais danificado que o nosso conjunto de antenas esteja, ele vai dar um jeito de enviar o relatório ou levá-lo de volta à companhia. A não ser que o apague do sistema, e disse O.
Já disse que posso fazer isso, e acredito sem dúvida nenhuma que você vai tentar, respondeu Ripley. Mas tinha algo de diferente no Ash. A Veylan e o Tanil fez, desonesto. Capaz de mentir, prejudicar seres humanos, tentar me matar. Então, não podemos correr nenhum risco. Ela ergueu as mãos. Vamos explodir a mina, é bem simples, lhe explicou o Ob. Ligar a célula de combustível, iniciar o carregamento, desconectar os sistemas de umidificação e resfriamento. Dá para fazer, mas não há como determinar com precisão quanto tempo vai levar para explodir, e disse LaChance, não tem que ser preciso, e respondeu Ripley. Desde que nos dê tempo para decolar. Ob e LaChance se entreolharam, e em seu silêncio Ripley ouviu com sentimento. Eles entendiam por que isso precisava ser feito, e podiam fazer, por mim tudo bem, e disse Kasianov. Fico bem feliz em queimar aqueles merdas ou enterrá-los por toda a eternidade, não esqueçam que ainda tem aquele na Marion, já avisou Seddon. Ainda olhava para o chão, e Ripley viu nela algo que não havia notado antes. Um estranho tipo de serenidade, vamos cuidar dele quando chegar a hora, já afirmou Ob, e só se for preciso, já acrescentou LaChance. Com sorte, ele vai simplesmente queimar com a nave, certo? Concordou Ob. Todos ficaram em silêncio por algum tempo. Então, Ob bateu palmas uma vez, assustando a todos. Vamos nessa, pessoal, obrigada, murmurou Ripley tão baixinho que ele provavelmente não ouviu. Mas ele sorriu mesmo assim. Todos vocês vão morrer, pensou ela, uma mensagem silenciosa para aquelas criaturas furiosas lá embaixo. Talvez estivessem subindo a caminho do nível 7 agora, vindo atacar as pessoas que haviam matado sua rainha, bem como todas as futuras rainhas. Mas Ripley começava a se sentir melhor. Começava a se sentir bem. Esperava que não fossem as drogas.